Meus irmãos, o tema da lição de número 9 é quem é o Espírito Santo de Deus. Quem é, meus irmãos? Ele é Deus. Podia fechar a Bíblia aqui, a gente orar e ir embora. Todo mundo tem a consciência que o Espírito Santo é Deus? Então veja bem, aqui no tema que nos foi proposto, nós vamos trabalhar em cima de 3 tópicos. O tópico 1, eu pretendo trabalhar aí com os irmãos acompanhando a sua revista. Nós vamos trabalhar Consolador, que é o nome do Espírito Santo, e Paracleto, que é o nome dele também. Então, o termo Paracleto refere-se ao Espírito Santo. Ou seja, nós vamos estar falando do mesmo Deus, Espírito Santo, porém com nomes diferentes. Uma hora se apresentando como Consolador, outra hora como Paracleto. No tópico 2, nós vamos trabalhar a deidade dele, ou seja, a identidade dele. Ele é divino e ele é Deus. Os atributos do Espírito Santo, ou seja, as características, qualidades e traços que descrevem o Deus Espírito Santo. E as suas obras, ou seja, o que ele faz. E tudo que ele faz é santo. Amém? Então, olha só, eu pretendo ser bastante didático. Quem tem a revista? Faz assim para me ver. 50%. Eu quero que vocês me ajudem no seguinte. Didático, porque eu vou ler muitos versículos. Todos que foram mencionados na revista eu vou ler. Eu escrevi todos e são 67. Então, eu preciso escorrer. Quando eu falar revista, você olha para a revista. Eu vou estar lendo a revista. Quem entendeu? Quando eu falar revista, está na revista. Quando eu falar Bíblia, para de olhar para a revista e olha para mim. Porque eu vou ler o texto de referência. Estamos acertados? Porque senão você fica assim e não sabe o que está acontecendo. Então, essa aula foi preparada com muito amor pelo Senhor. Amém? Para que eu saísse daqui edificado e você também. Então se alimenta aí, amém? Eu vou ler toda a parte introdutória da revista novamente. Revista, quem é o Espírito Santo? Texto áureo, texto de ouro. Ora, este Senhor é o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde tem o Espírito Santo de Deus, a liberdade. Eu sou livre. Todas as cadeias e grilhões foram quebrados. Eu sou livre então para adorar, para cultuar. Eu não venho à igreja tão somente para assistir o culto. Eu venho para prestar um culto a Deus. E eu sou livre para poder fazer isso. Nosso país é livre, por isso que a porta da igreja está aberta. Para que nós pudéssemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então, o Espírito Santo de Deus é Deus, e ponto. Verdade prática, ou seja, preciso praticar isso aqui. É necessário primeiro conhecer verdadeiramente a identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para que então eu possa defender. Ou seja, eu aprendendo mais da pessoa, do Deus Espírito Santo, quando eu tiver em qualquer situação que venha ser contraditória, a deidade de Deus, a deidade do Deus Espírito Santo, eu tenho base bíblica para abrir minha Bíblia e falar, meu irmão, minha irmã, você está equivocado com relação ao que você fala. Bateu um testemunho de Jeová lá na sua porta, achando que foi levar a palavra, você vai abrir a porta e fala, não, agora quem vai ouvir a verdade é você. O Espírito Santo de Deus é Deus. É. Quer ver aqui na minha Bíblia o que fala? Lá em João 14, 16, que já foi lido, diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Deus, Jesus, rogou ao Pai, falou, outro da mesma espécie, da mesma qualidade, com a mesma santidade, com o mesmo poder, com a mesma sabedoria, com a mesma essência. Então, chegou um testemunho de Jeová lá com heresia, meu irmão, aqui você já acaba a conversa, faz o apelo e ele vai aceitar Jesus. Você crê ou não? Sim ou não? Sim. Amém.
Leitura diária. Eu sempre gosto de ler, porque quem não leu durante a semana é um preparatório do Espírito Santo para que você seja ainda mais ministrado na aula. Segunda-feira, Salmo 104:30, Bíblia. Porém, quando lhes dá o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. Terça, Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quarta, Bíblia, 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quinta, 1 Coríntios 3:16, Bíblia, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sexta, Tito 3:5, Bíblia, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, aleluia. Sabe, 2 Pedro 1:21, Bíblia, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia foi escrita, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele sendo Deus, ministrando os seus santos, nos seus profetas, nos seus atalaias, nos seus arautos. Aí sim nasceu a palavra da verdade, nasceu pela sua vontade, nasceu pelo seu testemunho, nasceu pela sua essência, e você vai ver que ele tem consciência e que ele toma decisões. Esse é o Espírito Santo de Deus. Por que não se fala mais, como Deus me ajudou aqui na palavra introdutória com Adão? Por que não se fala mais do Espírito Santo de Deus? Porque as pessoas, o sistema, essa casta de demônio, chamada espíritos de engano, que andam por aí com toda sorte de heresias e de engodo, não quer que você conheça a verdade, não quer que você se relacione com Deus, que você tenha intimidade com Deus, que você converse com seu Deus, que você se alimente da palavra de Deus, porque você se alimentando da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalha com a palavra, e a palavra tem o poder de libertar, a palavra tem o poder de salvar, a palavra tem o poder de curar. Se eu estou aqui, é fruto da palavra, é fruto do Espírito Santo de Deus, que na palavra me libertou da bandidagem. A palavra. O Espírito Santo falando, filho, não é assim, filho, é desse jeito, filho, se conserta, filho, melhora. E até hoje a mesma pregação eu ouço diariamente: conserta, Wellington, melhora, Wellington, isso não está certo, meu filho, o que você está fazendo? Vamos melhorar, vem passar um tempo comigo. O Espírito Santo de Deus faz isso. Ninguém pode entrar nessa porta e falar, não, eu estou bom, não, eu sou bom, não, nada. Se eu cheguei até aqui foi graças ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Leitura bíblica em classe, João 14, versículo 16, 17, 26 e João 16, do 7 ao 14. Tem na revista. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Fica aonde? Convosco, comigo, habite em mim, me transforme em um cidadão do céu. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, verso 7 a seguir: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça. Olha eu me antecipando. E quando ele vier,
Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podereis suportar. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, e vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. A palavra de Deus está transformando você agora, que está conectado ao altar. A palavra de Deus, ela é uma das armas mais poderosas que o Espírito Santo usa para gerar transformação na vida das pessoas. Pastor, porque no meio de vós tem tantos cansados, oprimidos e abatidos. Pessoas que não leem a palavra. Pessoas que não oram. Pessoas que não têm a humildade de se prostrar e falar: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu sou uma pessoa difícil. Senhor, eu tenho várias deformidades de caráter. Deus, Espírito Santo, me ajuda. Quando eu levantei a minha mão, que eu saí do reino das trevas para o reino da sua luz, agora o Senhor habita em mim. Eu sou templo e morada do Senhor. Agora eu quero render frutos. Eu quero ser transformado pelo Senhor. E por isso que o reino dos céus é dos humildes. É daqueles que se humilham. Porque esses querem comunhão com Deus. Esses entendem que a sua estrutura pecaminosa não consegue prestar um culto racional a Deus com qualidade. Mas quando eu entro na presença do Senhor e falo: Espírito Santo da verdade, me ajuda, me auxilia, ministra na minha vida. Eu quero cultuar a Deus, e o Senhor é Deus, e Deus é Deus, e Jesus é Deus. Destrava a minha boca então, aquebranta o meu coração, porque hoje eu vim para cultuar, eu vim para adorar, eu vim para receber, eu vim para ser cheio, eu vim para ser impactado. Senhor, me ajuda, senão começa a pregar. Antes de entrar na parte de introdução da revista, Deus prometeu que iria enviar outro, da mesma qualidade, da mesma espécie, com a mesma essência. E se cumpriu no dia de Pentecostes. Então Deus não mente. Um dos atributos do Espírito Santo de Deus é a verdade. Então Ele não quer nada mais, nada menos de mim e de você, do que aquilo que é dele mesmo, a verdade. E se cumpriu no dia de Pentecostes, Atos capítulo de número 2. Mas o profeta Isaías, versículo 61, primeiro, Bíblia, não está na revista. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Essa essência de Deus, fala assim, essa essência de Deus habita em mim. Então você é um agente das boas novas. Deus te enviou para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e dar abertura de prisão aos presos. Pastor, por que eu não consigo fazer nada disso? Porque você só está preocupado com o seu eu. Aí você anda na terra com o Espírito Santo de Deus e não consegue enxergar Ele. Não consegue caminhar com Ele, não consegue entender Ele, porque você não investe tempo no relacionamento. Você investe tempo em tantas coisas, menos no seu relacionamento com Deus. E isso é uma hipocrisia, uma tolice muito grande. Porque que sentido então tem minha vida, se eu não consigo investir no meu relacionamento com Deus? Porque Ele quer, através de mim, através da ação poderosa dEle em mim, trabalhar isso aqui, através da minha vida, na vida das almas oprimidas, que estão neste momento lá, cultuando a Satanás com os seus corpos, destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. E são centenas de milhares de pessoas fazendo isso.
E eu e você temos uma parcela de culpa. Porque se nós trabalhássemos mais para Deus, fora das portas da igreja, certamente a gente teria um resultado ainda melhor no que diz respeito ao organismo vivo que é a igreja de Deus nessa terra. Introdução, olha para a revista. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, desde o livro de Gênesis até Apocalipse. E é fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como igual ao Pai, ao Filho. Essa deidade toda vez que for dito, é divindade, é Deus. Ou seja, esse Deus, absoluto, o Espírito Santo, é revelado de maneira direta nos seus atributos divinos, e nas suas obras, e nas suas funções permanentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer a verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. E sobre isso que vamos estudar na presente lição. Talvez eu não consiga entrar no mérito da heresia. O que é heresia, pastor? Pega-se uma verdade da Bíblia, se insere em um contexto, distorce aquela verdade, aplica-se um monte de engano acerca daquilo e criou-se a heresia. Tem a verdade, que é a palavra, em uma parte, mas em todo o seu contexto, se destacou a palavra fica aí, e agora eu vou fazer disso aqui o que eu quiser, doutrina de homem, doutrina de demônio. Está claro ou não? Então, se eu não entrar nas heresias, vamos ver se dá tempo. Tópico primeiro, revista, o Consolador. O outro Consolador, João 14,16, Bíblia, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele vai rogar a quem Jesus rogou? Ao Pai. Falou, vou te dar outro Consolador, para que fique você para sempre, não só nessa vida, mas também toda a eternidade. Revista. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito, seu Paracleto, que nós vamos estudar no subtópico 2. Paracleto, meus irmãos, Bíblia, aquele que consola, repete comigo, aquele que consola, que conforta, aquele que encoraja, aquele que reanima, aquele que revive e aquele que intercede em nosso favor. Amém? Alguém como ele, ou seja, ele quem? Jesus Cristo, revista, que teria o mesmo poder para perseverar o seu povo. As palavras outro, nessa passagem, Jesus falou o quê? Eu vou para o Pai, vou rogar a Ele, Ele enviará outro Consolador. As palavras outro, nessa passagem, no grego, allos, e significa outro, da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado da Testemunha de Jeová, a palavra correta para outro seria heteros, que significa outro, usual, diferente. O dicionário Fine, com V, afirma: o termo allos expressa a diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo heteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, ou seja, outro no grego allos, outro como ele, e não heteros, outro diferente, similar. Amém? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então quem é o Consolador? Aquele que consola, que conforta, que encoraja, que reanima, que revive, que intercede em nosso favor. Pastor, estou com problema, o Consolador resolve. Pastor, estou triste, o Consolador resolve. Pastor, não sei o que eu faço, o Consolador resolve. Pastor, não sei para onde eu vou, o Consolador resolve. Pastor, acho que eu vou cair, o Consolador te ajuda.
Pastor, eu pequei, o Consolador te ensina como orar, então, para você consertar seu altar e seguir em frente. Pastor, estou desanimado, o Consolador resolve. Pastor, estou com depressão, o Consolador cura. Pastor, o Consolador, o Consolador, o Consolador, o Consolador. E ele sempre vai trabalhar com a palavra. Esses dias na internet eu vi uma profetisa profetizando, e ela é muito conhecida. Em um determinado momento da profecia, dizendo ela que era Deus, ela falou assim: e eu tenho uma carta na manga. Como se Deus falasse que tem uma carta na manga. Jamais o Espírito Santo de Deus falaria algo assim. Jamais o Espírito Santo ia usar uma referência: eu tenho uma carta na manga, falando de um jogo maligno, diabólico, satânico, que muito crente joga aí. Jamais. E eu falava: não é Deus falando. Porque se você conhecer a palavra, você não fica enganado. O Espírito Santo de Deus te ensinará todas as, pautado na palavra. Que Ele vai julgar as nações pela palavra que sai da sua boca. Então, meu irmão, não é porque sapateia ou fala em língua estranha que é de Deus. Eu no monte orando, um rapaz jovem, de bermuda. Não que não possa usar bermuda, eu uso bermuda. E Deus me usa até de bermuda. Lá no encontro de jovem eu preguei de bermuda. O Espírito Santo falou: você vai de bermuda. Eu, meu Deus, os pastores vão dar uma prova em mim. Vai de bermuda, eu vou te usar assim para mostrar que eu uso do jeito que eu quero, da forma que eu quero, desde que o altar esteja na minha presença. E fui lá e preguei, e foi um mover de Deus ou não? Pois é, Deus escondeu até minhas perninhas. Tanto que Ele é bom para mim. Mas Ele falou: vai de bermuda, e eu vou te usar. E se aqueles jovens, Deus derramou a glória dele, porque Ele honra os seus, meus irmãos. Então se Ele falar vai assim, vai. Se Ele falar não vai, não vai. Obedece. Subtópico 2. Eu ia contando, o jovem orando no monte. E eu de joelho, lá no Monte do Serrinha, e uma pessoa orando em língua estranha, muito alto. Mas a oração dela começou a inquietar a minha alma. E o Espírito Santo falou: levanta. Eu estava com a cara no pó. Eu levantei. E ele falou: filho, não sou eu falando na boca dele. E eu só fiz assim. Não falei nada, só orei. Olha o poder da oração, irmão. Espírito Santo de Deus, repreende esse demônio agora. Ele fez assim, ó. E saiu de perto de mim e foi embora. Glória a Deus. Nossa, é o bonzão. Bonzão nada. Quem me falou que a língua estranha não era o Espírito Santo foi ele. Quem me orientou foi ele. Quem me instruiu foi ele. A única coisa que eu fiz foi ouvir ouvir a voz. Porque quando você investe num relacionamento com alguém, você consegue interagir com essa pessoa. Você consegue dialogar com essa pessoa. Você consegue ouvir o sim ou não, você consegue ser ministrado, porque você investiu no relacionamento. E por que há tantas pessoas, então, que não conseguem fazer isso? Porque tem preguiça, não quer, religioso, vem para a igreja só para... Não o quê? Eu vim para adorar, meu irmão. É um tempo com qualidade. Eu vim buscar uma vitória. E a maior dela, salvação da minha alma, salvação da minha casa, salvação, aonde eu passar, que o Consolador esteja comigo, aonde que eu passar, que o Paracleto esteja comigo. E quem é o Espírito Santo de Deus? É Deus, habitando aonde? Ali, acolá, do outro lado, sim, em todos os lugares, mas habita em mim. Meu irmão, quando você entender a riqueza do que sai da minha boca aqui, sua vida será transformada. Eu louvo a Deus por isso. Subtópico 2, o Paracleto, mesmo Consolador. Agora com outro nome, João 16, 7. Bíblia: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. É necessário que eu faça essa viagem, mas virá outro da minha espécie e vai ficar contigo para sempre. Então não está só.
Se as pessoas, meus irmãos, que estão sofrendo de depressão, de opressão, que não conhecem o Espírito Santo de Deus, tiver um contato com Ele, jamais ela será a mesma pessoa. É impossível alguém que pisou no Santo dos Santos não ter sido tocado, impactado, transformado. Esses dias eu aconselhava um jovem e ele falava do pecado dele, e de repente ele foi falando, falei, esquece sua vida velha. Esquecendo as coisas que ficou para trás, eu prossigo para o alvo que é Cristo. E agora, pastor, o que eu faço? Toma posse da sua novidade de vida. Toma posse de quem você é em Cristo Jesus. Toma posse que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Toma posse da verdade. Toma posse da palavra. Toma posse. Tem um novo posicionar. Repete comigo, porque o que Deus quer que eu faça, Ele não vai fazer por mim, não. Jesus orou tanto que tinha que orar. Jejuou tanto que tinha que jejuar, e conhece a Bíblia porque ele mesmo escreveu. Então a parte que é sua, preguiçoso e preguiçosa, me perdoe, mas você tem que fazer. Para de viver da oração de outro. Para com isso. Para de ouvir testemunhos só das pessoas. Tenha a sua experiência com Deus, Espírito Santo. Tenha a sua comunhão com Deus, Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Transborde o azeite do Espírito Santo. Louvado é o teu nome, Senhor. Meu irmão, eu creio que você vai sair daqui mudado junto comigo. Porque eu chorei muito ouvindo essa palavra. Eu chorei muito estudando essa aula. De ver tantos acertos e tantos erros ao mesmo tempo. Digo da minha pessoa. O Paracleto. O termo refere-se ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege. Olha só, você vai no Google, aperta e fala, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo. Alguém que defende e protege alguém. Olha só, meus irmãos. Eu ando com alguém que me defende e que me protege. E a Bíblia fala que quem me justifica é Ele, que me protege e que me defende, e que anda comigo, e que habita em mim, e que ministra na minha vida, e que é dono de tudo e todas as coisas. A prata e o ouro está nas suas mãos. Às vezes você anda correndo atrás de tesouro nessa terra, mas lá no céu tem uma cidade que a rua é de ouro para você pisar em cima. Glória a Deus. E você achando que não tem nada, sendo dono de tudo, coerdeiro com Cristo das coisas que estão por vir. Por que, pastor? Ignorando Deus e o Espírito Santo. Não faça isso. Amém? Vamos lá, defende, protege. O termo está na revista, grego, paracletos. Fala comigo, paracletos. Está vendo? Você já está falando grego, meu irmão. Quem pode operar um milagre desse? Hã? Vem da sua preposição para, com acento no A. Quer dizer, ao lado, próximo. E do verbo kalio, quer dizer, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa, olha aqui, tira o olho da revista e me ouve. Defensor, advogado, intercessor, auxiliar, ajudador. Repete comigo, Deus que habita em mim. É meu defensor, meu advogado, meu intercessor, meu auxiliar e meu ajudador. Agora repete mais forte. Os meus frutos então será defender o Evangelho, advogar pelo Evangelho, interceder nas minhas orações pelo Evangelho, ser um auxiliar do Evangelho e um ajudador do Evangelho. Eu recebo algo maravilhoso, não tem como dar errado, porque o meu fruto será igual àquele que eu recebi. Então, se eu conseguir entender que eu ando com o Espírito Santo, e que vou parar de dar trabalho para o senhor, pastor, que eu ando com o Espírito Santo, que eu conheço os frutos dele, tem como jorrar então dessa fonte água amarga? Tem como? Mas às vezes se a gente usa um termo, descer da cruz só um pouquinho, só sai coisa que não presta. Mas é rapidinho você quer voltar, porque você vai aprender nessa lição que ele se entristece.
E você vai aprender nessa lição que quando ele sai em silêncio. Olha que triste, irmãos. Vamos lá, Paracleto então é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os seus discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho vos ensinou e para testificar dele. Por isso que nós conseguimos falar do amor de Cristo, pela ação do Espírito Santo. Quem aqui não nasceu em berço evangélico, faz assim. Quando você não tinha um novo nascimento, quando você não tinha o Espírito Santo de Deus, você conseguia falar de Jesus? Meu irmão, cara beira, Jesus salva, viu? Hã? Você conseguia? E o desviado consegue falar de Deus? Consegue ou não? Porque ele conheceu, mas infelizmente foi vencido pelos pecados de outrora. Mas a marca está lá, o selo está lá. O Espírito Santo só saiu de silêncio e falou: casa suja eu não habito, casa caída eu não habito. Mas se você me chamar, eu tenho prazer de limpar ela, aleluia, e restaurar, e encher, e morar nela. Esse Deus é maravilhoso, sim ou não? João 15,16, Bíblia. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, lhes enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então o Espírito Santo, Paracleto, o Espírito Santo, Consolador. Consolador, eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco. Espírito da verdade, João 14,17. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não recebeu a Cristo Jesus. João 14,17. O Espírito Santo é invisível, não pode receber porque não vê. Ele é irreconciliável com o mundo, ele não compactua com nenhum pecado. Aonde fala isso? João 14,17. Não pode receber porque não o conhece. Morador permanente, aleluia, João 14,17. O Espírito Santo habita em vós e estará em vós. Morador permanente. Só um minuto. Ensinador, professor, João 14,26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele é recordador. Meu Deus, aleluia. Quando você estava lá no mundão, que você não conhecia Deus, mas Ele te conhecia. Em um dado momento você vem para a fé, começa a caminhar com Cristo. Aí você vai se lembrar, pensa que foi você, mas foi o Espírito Santo que ministrou no seu psique, no seu intelecto. E você se lembra que naquele dia foi Ele. Foi Ele que guardou. Foi Ele que protegeu, foi Ele que instruiu, foi Ele que salvou, foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele. João 14,17, recordador, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus falando. Ele é autor do novo nascimento, aleluia, coisa linda. João 3,5, aquele que não nascer da água e do, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Ele é e foi e sempre será responsável pelo meu e o seu novo nascimento. Santificador, meu Jesus. 2 Tessalonicenses 2, versículo do 1 ao 3. Resumo, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito Santo da verdade. Ele escolheu você para ser salvo. Ele escolheu você para que tenha a navassovia namassovia. Salvação pela santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, irmão. Emendando o texto. Olha para mim, eu preciso santificar. De quê? Hã? Porque sou tímido, igreja. Eu preciso de santificar, irmão. A palavra tem poder, declara. Eu preciso de santificação, humildade. Eu preciso. Fala comigo, eu preciso de santificação. Pronto, tanto que é fácil. Você pensa que, só falei, só falou nada. No mundo espiritual, gerou impacto. Igual quando você dá algum tipo de legalidade para Satanás te atacar, por conta da palavra, por conta do pecado, a ação, quando eu faço ela na direção de Deus, gera uma reação de Deus em meu favor. Você acha que por que as pessoas não conseguem dar glória, irmão? Fala comigo, sabe por quê? Está oprimida. Por quem? O Espírito Santo não oprime ninguém.
Ele orienta, ele aconselha, ele discipula. Dador de dons espirituais. Olha só, 1 Coríntios 12, 7. Não tem na revista. Tem mais lá na frente. Para que uma pessoa, para uma pessoa, o Espírito Santo dá fé. Eu disse que ele é dador de dons. Ele distribui. Então, para umas pessoas, ele dá fé. Para outra, poder de curar. Uma outra pessoa recebe o poder de fazer milagre. Aleluia. Uma outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. E assim ele faz e opera segundo o seu querer, o seu realizar. Quem é o Espírito Santo? Fala para mim. É Deus. E onde que ele está? Aqui. E onde que ele habita em mim? Quem ele quer transformar eu? Ele é Deus. Ele não precisa ser transformado. Ele é um agente de transformação. Então seja limpo, lavado, remido no sangue do Cordeiro e cheio do Espírito Santo de Deus. E quando vier o dia mau, você vai lembrar, epa, o Paracleto, epa, o Consolador, epa, habita em mim. Aí eu me posiciono na oração. E quando você foi lá ajoelhar, quando você se levanta, você olha para o céu e fala, eu sei que a minha vitória é certa, porque eu sei em quem eu tenho crido. O termo Paracleto, vamos lá, estudei o Consolador, subtópico 3. Seu uso no Velho Testamento, ou seja, o uso do Paracleto, do termo Paracleto no Velho Testamento. Olha só que riqueza. Vamos lá? O termo Paracleto aparece 5 vezes no Novo Testamento e em outras escritas joaninas. 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Bíblia, João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Bíblia, João 14,26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Bíblia, João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. No concílio de Nicéia, não lembro, teve 2 para falar de Jesus, da pessoa de Cristo, querendo entender ali quem que é Cristo na Trindade de Deus. E só era ter lido esse texto aqui, sim ou não? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Esse aqui já é o texto, né? Então tá, vamos lá. Além dele, revista, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Ou seja, Jesus, Paracleto se aplica também ao nome de Jesus e traduzido é advogado, mas o Espírito Santo de Deus também, um dos atributos dele é advogar. Sim ou não? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, a referência é 1 João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. O quem? Justo. E um novo convertido, apesar que eu já fiz isso, depois de velho convertido também, que Deus me perdoe. O irmão me passou uma raiva no trânsito. E eu fiz assim para ele, ó. Aí ele foi embora. E eu fiquei orgulhoso de mim. De repente o Espírito Santo falou assim para mim: que coisa feia, Wellington. Senhor, me perdoa. No meio da rua, me perdoa, Jesus. Tem misericórdia de mim. Aí outras vezes, fiz feiura no trânsito. Aí eu abraçado na moto, na calçada, chorando. Ai, me melhora, Pai. E quem passa não tem nada, irmão.
Mas quando você está com vontade de mudar, Deus permite que alguma coisa ruim, feia, apareça, para que você entenda aonde você precisa de mudança. Então quem tem pecado com a boca aí, fala misericórdia. Ninguém? Eu estou pregando só passando, então vou sentar, você vem da aula. Tópico 2, sua deidade, atributos e obras. Vamos falar primeiro da deidade do Espírito Santo. Ele é o que eu falei? Ser de... Oh, Jesus, me ajuda com essa classe. Não tem sido fácil. Ser divino. Vamos falar da deidade de Deus. Deidade é o que? Divino. Ele é Deus. Então diz lá, na revista, a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Olha só, Javé é o que? É o nome próprio de Deus no Velho Testamento. Então o Espírito de Deus, o Espírito de Javé, habitava onde, irmãos? Em Sansão. Revista. O Espírito do Senhor, possantemente, quer dizer, com força, irmão, com muita força, se apoderou dele. Juízes 15, 14. No entanto, na sequência, lemos que depois de ser traído por Dalila, Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Meus irmãos, lê lá Juízes. Olha aqui para mim. Lê Juízes para você ver. Todos os juízes, depois que Josué morreu, todos tiveram deformidade de caráter. Nenhum deles era, nossa, que juizão, viu? Esse é bom mesmo. Não, todos tinham deformidade de caráter. Estuda a fundo para você ver. Mas Jesus trabalhou com as ferramentas que ele tinha. Ou seja, você está me usando aqui, é porque ele me escolheu para essa aula. Graças a Deus por isso. Mas não quer dizer que eu sou melhor. Ou que eu sou bom. É misericórdia purinha. Ele trabalhou com a ferramenta que ele... E sabia que eu ia te chamar de preguiçoso, sem ter medo de você falar que não é. Tem que ter ousadia, sim ou não? E eu posso ir mais além, se assim ele quiser. Brincadeira. Sansão está deitado, e Dalila fazendo acaricia nas tranças, engana ele. Ele dorme, cai no sono do negligente, corta essas trancinhas. A própria que fez aquilo fala, Sansão, lá vem os filisteus. Espera aí que eu vou sair e vou quebrar eles no pau. Na hora que ele vai, eles pegam ele, dão uma tumba, arranca a biloca dos olhos e prende ele. Mas ele se arrependeu. Porque numa oração sincera, Deus responde, irmãos. E ele orou de forma sincera. De forma que na sua morte, com a derrubada ali daqueles que adoravam a Dagon, morreu mais, ele conseguiu matar mais gente do que com a queixada do jumento, do que no soco, do que espedaçando. Porque o Espírito Santo, que habitava em Sansão, que habita em mim, tomou ele poderosamente. Aleluia! Bíblia, assim tanto o Espírito de Javé é Deus, e Javé é Deus, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor são nomes divinos usados alternamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é quem? O próprio Deus. Fala comigo, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus, meu irmão. E sai daqui que ele habita em mim, é assim? O Espírito Santo é Deus. Estava eu evangelizando um bêbado. Chegou outro bêbado para atrapalhar a mensagem que eu estava pregando, para aquele bebinho. Eu pregando e o outro bêbado veio. E eu pregando. E ele foi olhar para o outro bêbado, eu falei, olha para mim. Ele ficou olhando para mim. Aí o bebinho, falando. Eu falei, Espírito Santo, por favor, fecha a boca desse homem. Ele estava conversando, de repente ele... Eu olhei para ele.
Eu tirei ele daqui. Acredite se você quiser, irmão. Mas eu quero cair mortinho aqui se eu estiver mentindo. Porque quando você vai evangelizar, o Consolador está contigo, o Paracleto está contigo, Javé está contigo. Sim ou não? Êxodo 17, 7. Olha só, ele vai falar, ei, faz um comparativo aí. Compare Êxodo 17, 7, para você ver que o Espírito Santo está lá junto com Moisés. Compara lá com Hebreus 3, do 7 ao 9. Então vamos lá. Êxodo 17, 7. Bíblia. E chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá. Massá e Meribá. Por quê? Por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Chegaram em Moisés, o povo com sede. O próprio Deus fez com que eles ficassem ali no deserto, num lugar que não tivesse água, para testar o coração deles. Meus irmãos, tem muita coisa que você passa, que eu passo, que não é força do acaso ou da circunstância, é o Paracleto, é o Consolador, me testando para ver se eu vou ser aprovado ou não. E eles chegam em Moisés cheio de ira, por acaso o Senhor tirou nós lá do Egito, para morrer de sede aqui? Deus era com nós ou não é? Aí, olha só o que o Espírito Santo fala em Hebreus 3, do 7 ao 9, Bíblia. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. 9, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Vocês não querem obedecer não? Vocês é durinho de coração? Fica aí 40 anos, enquanto eu vou ali cuidar de outra coisa. Quantos anos? Meu Deus. Revista. Deus de Israel. Olha só, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3. É as últimas palavras de Davi. Davi já estava quase sendo recolhido. O texto diz, na Bíblia, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre todos os homens, e que domine no temor de Deus. Revista, essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Aí ele vai lá no Novo Testamento, Atos 5:3. Disse então Pedro a Ananias, porque encheu Satanás do teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade. Todo mundo conhece o que diz aí o texto de Ananias e Safira, sim ou não? Hã? Alguém quer café para acordar, irmão? Não, né? Também não tem. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita onde? Tá, Senhor. Ananias e Safira fizeram um voto com o Senhor. Vou vender essa propriedade, vou jogar tudo nos pés dos profetas. Tudo. Quer ficar com nada. Aí quando pegou a bufunfa, Satanás foi lá e endureceu o coração deles. Aí ele chegou lá, toma aí. Aí o Espírito Santo falou, o que você falou que ia me dar era outra coisa. Era tudo. Esse aqui eu não quero. Morre. Aí a mulher vem também. Ei, cadê meu marido? Acabei de enterrar ele. E você, porque foi cúmplice dele, morre também. Fala assim, Deus mata pessoas. Teve um caso essa semana de uma jovem passando na frente da mercearia, 9 anos. Foi arrebatada da rua, levada para o interior de uma mercearia, violentada. Aos fundos tinha um porão, ela foi inserida naquele buraco, caixa de cerveja em cima. O Espírito Santo de Deus na vida daquela criança direcionou o pai, que desconfiado da atitude daquele comerciante, chamou a polícia cai para dentro, a menina começa a gritar dentro do buraco, como a valente do Senhor, querendo sair daquela situação. Os policiais, orientados por Deus, chegam lá. Foi a matéria que eu vi. Eu falei com a Cátia, que Deus me perdoe, mas um cara desse,
eu tinha coragem de matar ele. Era rapidinho. Se Deus me desse essa graça, eu matava ele sem pensar duas vezes. Mas eu matava ele com a própria mão. Só que Deus pensou igual eu. Deus pensou como? Igual eu. Matou o cara. A população vai lá, pega ele. Irmão, olha só, o diabo não pode matar ninguém se Deus não deixar. Então quem matou ele foi Deus. E a palavra de Deus fala que o pecado gera o quê? Então ele quis andar na morte. Sempre andou na morte. Tocou aonde não devia. E Deus falou, você gosta da morte? Então que ela te leve então. O povo cai para dentro e mata ele. Vontade permissiva de quem? Mas Deus não teve prazer naquela morte, porque certamente Deus quis salvá-lo. Muitas vezes Deus investiu, muitas vezes Deus amou, muitas vezes Deus perdoou, até porque a capivara dele era enorme. 2 Coríntios, Bíblia, não tem na revista. Fecha a revista agora, fecha ali. Quem é servo do Senhor me obedece. Fechou? Então vamos lá, Bíblia, só me ouve. 2 Coríntios 3, versículo 16 ao 18. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, como cara descoberta, ou refletindo como um espelho a glória do Senhor. Mas todos nós, com cara descoberta, o refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem como pelo Espírito do Senhor. O véu foi rasgado, a máscara do pecado foi arrancada. Agora eu habito no Santo dos Santos. Eu habito no Santo dos Santos. O Espírito Santo habita em mim. E o texto vai dizer que ele penetra nas profundezas do coração de Deus. Ele sendo Deus, conhece o coração de Deus Pai. Então, meu irmão, você quer uma intercessão mais poderosa do que essa nas suas orações? Faz um teste, olha para mim, por favor. Faz um teste. Vai gemer e chorar e deixa o Espírito Santo interceder com gemidos inexprimíveis. Uma oração que eu só choro, porque eu estou cheio da graça. Mas as palavras que saem da boca do Espírito Santo e vai no coração de Deus, são muito maiores do que eu passasse a minha vida toda de joelhos, clamando, louvando e adorando. Porque ele penetra, sendo Deus, no coração do próprio Deus. Subtópico 2. Então olha só, nós falamos aqui da deidade de Deus. Agora nós vamos falar dos seus atributos. Continua com a revista fechada. Está tudo aqui, ó. Subtópico 2, seus atributos. Quais são? Alguém fala aí para mim. 1, onisciência. 2, onipresença. 3, onipotência. 4, verdade. 5, santidade. 6, vida. 7, sabedoria. 8, eternidade. Posso ler? Aonde vai falar da onisciência de Deus? O que é a onisciência? Ele sabe tudo, incluindo o passado, o presente e o... Essa é a onisciência de Deus. Aonde fala? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Presta atenção, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele? Ainda assim, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, que habita com ele, que é ele. Onipresença, capacidade de estar em todos os lugares e em todos os momentos ao mesmo tempo. Olha para mim, onipresença, capacidade de estar onde? Em todos os lugares, em todos os momentos, ao mesmo tempo. Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Tem como você esconder de Deus, igreja? Onipotência, característica de um Deus poderoso, sem limitações, supremacia total. Gênesis 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia na face das...
águas. Outro atributo, verdade. 1 João 5,6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por meio de água, mas por água e por sangue. E o Espírito Santo é a verdade. Quem anda com o Espírito Santo não fica enganado. Eu falei agora em acerca da falsa profecia. Santidade. Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Olha para mim, deixa a criança roubar a sua aula não. 6, vida, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Agora eu tenho vida. A pessoa só tem vida com Cristo. 7, sabedoria, Isaías 40:13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu um conselho aqui para Deus? Quem guiou o Espírito Santo para algum lugar? Eternidade, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O Espírito Santo, irmãos, ele implanta esse sonho, esse desejo de uma vida eterna na minha vida e na sua, sim ou não? Você não sonha com a salvação, com o arrebatamento? Subtópico 3, suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Algumas delas, criação, inspiração, gerar Cristo na sua encarnação, convencer o homem, regenerar o homem, consolar, interceder e santificar. Vamos ler, Bíblia, criação, Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo se movia sobre as águas. Ele estava lá na criação. Inspiração, 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade alguma de homem, mas aos homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 3, gerar Cristo na sua encarnação. Lindo, Lucas 1:35. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá como uma sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado filho de Deus. Quem gerou Jesus? Não ouvi? O Deus Espírito Santo, amém? Está cansado, irmão? Imagina eu. 4, convencer o homem, João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 5, regenerar o homem, João 3, versículos 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo, que é aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Outro atributo. Aliás, uma das obras do Espírito Santo, consolar, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado, da morte. 7, interceder, Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esther, senta lá perto de sua mãe. Santidade, 2 Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio, para a salvação em santificação do Espírito e da verdade. 3 atributos da personalidade do Espírito Santo: intelecto, ele é inteligente; volição, ele tem vontade própria; sensibilidade, ele ama e pode entristecer. 2 minutos. Intelecto, ele é inteligente e racional. Onde fala? 1 Coríntios 2:10. Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, ele é inteligente e racional. Volição. O que é isso, pastor? Ele tem vontade própria. Ele pode tomar suas próprias decisões.
Ele não precisa consultar Deus Pai, nem precisa consultar Deus Filho. Ele é Deus, ele decide. Ele faz também. Aonde está isso? Atos 16, 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Paulo falou, vou para tal lugar, o Espírito Santo não vai, ficar quieto. Quem já passou por isso, dá glória. 3, sensibilidade. Ele pode se entristecer. Romanos 15, 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. 4, 30. Ou seja, que é o amor de Paulo, né, nas suas palavras, falando, ó, combate comigo, ora comigo, me ajuda. Quer dizer, o Espírito Santo ama, traz essa sensibilidade. Você já foi tocado, irmão? Às vezes você vê uma pessoa triste, passa na rua, você olha, aí o Espírito Santo fala, ora por ela, intercede por ele. Quem que já passou por isso? Intercede. O atribulado lá no trânsito, né, pastor? Ah! Aí o Espírito Santo, ora com ele, meu filho. Oh, vai devagar. Deus, põe o pé, põe a mão, cuida, guarda. Efésios 4:30. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não fazer o quê? Entristecer. Alguns símbolos do Espírito Santo na Bíblia: pomba, fogo, selo, vento, azeite, lâmpada e água. Como eu disse, friamente calculado que eu não teria tempo para entrar nas heresias. Mas lendo a sua revista, 3 minutos você passa por elas, e você vai ver que as heresias surgiram, porque alguns bispos se reuniram e chegaram a alguns entendimentos que destoavam da palavra de Deus. Então quem é o Espírito Santo? É Deus, é o Consolador, é o Paracleto, é quem cura, é quem dá nascimento, é quem dirige, toma decisões, é sensível, me ama, habita em mim, quer me usar, e em breve vai nos conduzir à cidade celestial, chamada de Nova Jerusalém. Agradeço a oportunidade e as palmas louvar a Deus.